Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e nós voltamos hoje para continuarmos a conversar sobre ouro no Brasil. Sobre esse período da economia onde o ouro foi esse principal produto extraído da colônia portuguesa na América, extraído do nosso Brasil. Então hoje a gente fecha esse assunto sobre ouro no Brasil, conversando sobre mais algumas características. Quais características? Tá aqui! Vamos falar sobre a integração do comércio na colônia a partir do ouro. Como que o ouro ajudou a integrar essa colônia. Ainda, as consequências da exploração do ouro, tanto para a colônia, Brasil, quanto para a metrópole, Portugal. E por último, as artes nas Minas Gerais. Vamos falar sobre o barroco, vamos falar sobre música, sobre literatura, como essa sociedade mineradora também esteve envolvida no mundo das artes e como o ouro influenciou tudo isso. São todos esses nossos assuntos para a aula de hoje. Vamos com tudo? Calma, criança! Vamos relembrar nossa última aula, para você ficar aí bem afiadinho. Olha lá! Na última aula, você estudou que o quinto era o principal imposto. Quinto imposto, ok? Ainda, as casas de fundição tinham uma função, que era impedir o desvio do imposto. Além disso, melhorar a arrecadação. Como? Todos entregavam ouro até a casa de fundição, era retirado o quinto e esse ouro então era transformado em pequenas barras de ouro com a marca do governo e poderia ser comercializado. Lembrou? Isso. Ainda, a sociedade mineradora, ela apresentava maior chance de mobilidade social em relação à sociedade açucareira. Havia maior chance de ascensão social na sociedade do ouro do que lá nos engenhos de cana-de-açúcar, por uma facilidade, por uma maior simplicidade no trato, no trabalho, na extração. Essa foi a sua última aula. Então, agora sim, você está pronto para entrar na aula de hoje. Por falar na aula de hoje, lembre-se, entre lá no seu Classroom, responda a chamada clicando no link bonitinho, confirme sua chamada. Não esquece de responder as tarefas do Classroom. Faz bem bonitinho e envia para você ter a sua nota. Você que assiste pela TV, lembre-se de levar as suas atividades até a sua escola nas datas programadas. Ok? Recados dados? Bora prosseguir para a aula de hoje. Dá uma olhada nessa linda imagem para você. Analise-a. Sim, é uma imagem que é bem impactante, é uma imagem que é bonita de se olhar. Esse é o altar da igreja de Nossa Senhora do Pilar, lá em Ouro Preto, Minas Gerais. E essa igreja foi construída em 1733. Logo ali, né, no auge dessa sociedade do ouro. O que mais te chama a atenção nessa imagem que você vê aí? O que te chama a atenção? Dê uma boa olhada. O que aparece aí bem destacado para você? Alguns elementos. O primeiro é claro, tem muito ouro, tem muito dourado nessa imagem. E todo esse dourado que você está vendo, sim, é ouro. São folhas de ouro, folhas super finas de ouro. Então, essa igreja ela é folhada a ouro, são folhas de ouro revestindo ela toda. Você vê muita imagem. E essas imagens, se você conseguir aproximar, chegar pertinho da TV aí, você vai perceber que essas figuras todas são figuras onde a forma é espiral, onde essas ondulações são muito fortes. Repare na profundidade desse altar. É um altar muito longo, ele é bem profundo. Então, a ideia nessa imagem é mostrar esse poder, essa força, essa riqueza. Então, mostrar todo esse poder de Deus através dessa riqueza nesse altar e você consegue reparar aí. Essa igreja de Nossa Senhora do Pilar é a segunda igreja do Brasil com maior quantidade de ouro dentro dela. São mais de 400 quilos de ouro dentro dessa igreja, revestindo essa igreja. Bastante, mais de 400 quilos de ouro então. Se você um dia for para Ouro Preto, não deixe de visitar essa igreja, a igreja matriz
de Nossa Senhora do Pilar. Legal? Então, conseguiu reparar uma das características ou uma das consequências desse ouro no Brasil? Um alto investimento nas igrejas, em mostrar poder dentro dessas igrejas, o poder de Deus aí dentro. Para a gente continuar, estrada real, uma estrada feita a mando do rei, feita com autorização do rei, uma estrada real. Essa estrada real são 2 caminhos que tinham uma função básica, transporte, tanto para chegar suprimentos e chegar as coisas até Minas Gerais, quanto para transportar o ouro das Minas para o porto do Rio de Janeiro, para os portos de Paraty e do Rio de Janeiro. São 2 caminhos aí. O primeiro caminho, e eu já vou mostrar isso no mapa para você, calma. O primeiro caminho é a primeira estrada oficial feita aí em razão do ouro. Ligava Vila Rica, que hoje chama Ouro Preto, lembra disso, até Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Essa estrada, pelo caminho velho, tem um total de 710 quilômetros de extensão. Desses, 320 quilômetros são em montanhas, com subidas e descidas. A viagem durava até 60 dias no período do ouro. 60 dias para você fazer esse caminho, por que tanto tempo? Porque 60 dias para fazer 710 quilômetros. Primeiro, o caminho super acidentado, aí quase metade do caminho de subidas e descidas. Lembre-se que esse transporte era no lombo de mulas, de éguas. Então, um transporte que demorava mais tempo. Segundo ponto, o transporte não durava o dia inteiro, a viagem não durava o dia inteiro. O costume no Brasil colônia, até o século XIX, o costume das viagens era amanhecer o dia, começa a viagem, logo após o meio-dia, já monta acampamento e já fica para descansar, dormir e para o outro dia viajar. Então, as viagens eram feitas somente no período da manhã. Por isso, então, um pouquinho mais lento do que você está acostumado a ver por aí. Então, viagens apenas no período da manhã, até 60 dias para esse ouro sair lá de Minas Gerais e chegar até o porto de Paraty e depois ir para o Rio de Janeiro. Longa essa viagem. Logo depois, Caminho Novo, a partir de 1725. Ele foi feito para facilitar esse transporte e ele diminuiu, então, 515 quilômetros de extensão. E em todos os trechos desses 2 caminhos haviam os registros. Os registros eram postos de fiscalização e de cobrança de taxa sobre os produtos que eram vendidos na região. Então, o registro é uma espécie de pedágio nosso atual. Então, ele servia um posto de fiscalização do governo. Todo viajante era obrigado a passar por ali, porque eles ficavam ao longo do caminho. Todo produto que entrava nas minas era fiscalizado, era vistoriado e, nesse posto, nesse registro, o comerciante deveria pagar as taxas para transportar o produto. E no caminho contrário, ele tinha sua função: controlar esse ouro que estava passando. Então, um posto de fiscalização e controle. Legal? Registros. Então, eram os postos de fiscalização ao longo dos caminhos. Aqui está o mapa para você olhar bem e que mostra os 2 caminhos. Do seu lado esquerdo, mais de cor laranjinha, o caminho velho da Estrada Real, e do seu lado direito, mais marronzinho, o caminho novo da Estrada Real. Então você vai reparar que do lado esquerdo, esse caminho tem mais curvas e é mais longo, lembra 710 quilômetros. Do seu lado direito, esse caminho que tem menos curvas, com 515 quilômetros de extensão. Conseguiu perceber aí, né? Então, ó, você vai reparar que ele sai lá de Ouro Preto ou Vila Rica, onde era. Olha aqui, então, Ouro Preto, Vila Rica, Mariana, coladinho do lado, e Congonhas. Toda essa região aqui, onde mais você tinha minas de ouro. E esse caminho do lado esquerdo, mais longo, até 60 dias. Chegava aqui ao porto de Paraty, vinha então até o Rio de Janeiro, e daí do porto do Rio de Janeiro, que era então exportado até Portugal. Já o caminho novo saía diretamente no Rio de Janeiro. Então, os 2 caminhos da Estrada Real. Esses caminhos é possível você fazê-los hoje novamente.
se um dia tiver oportunidade, for até lá, você pode fazer esses caminhos e ver por onde esse ouro passava, ok? Hoje são caminhos turísticos aí para você. Aliás, tá aqui, eu indiquei para você, se você quiser ver fotos, informações ou organizar uma viagem para lá, acessa o site oficial da Estrada Real e você pode ter toda essa experiência da época dos tropeiros para você. Dicas de turismo, dica cultural dada. Então, tem tarefa para você fazer sobre isso daqui a pouco. Mas antes, nas primeiras décadas, faltavam produtos básicos para a sobrevivência da população. Faltava. Não havia em Minas Gerais a preocupação de se plantar. Havia a preocupação de encontrar ouro. Então, faltavam muitos gêneros básicos de sobrevivência nas Minas Gerais. Com o tempo, tropeiros. E aí é muito importante você lembrar disso. Tropeiros. O que são os tropeiros? Aqueles que vivem nas tropas. No caso, nas tropas de cavalos, éguas, mulas, que guiavam essas tropas de animais pelos caminhos. Os tropeiros passaram a levar os mais variados produtos para Minas Gerais. Se lá falta tudo e lá se encontra ouro, logo as pessoas têm condições de comprar. Nem todas, lembra da última aula, mas muitas pessoas tinham condições de comprar. Então vamos vender. Então essa região atraiu muitos comerciantes, muitos tropeiros. A procura era maior do que a oferta. Então logo os preços eram mais elevados que em outras partes da colônia. Você tinha muito mais gente querendo comprar do que produtos que chegavam até lá. Lembre-se, houve um grande movimento de pessoas em direção às minas. Então havia muita gente necessitando de comida ou de outros gêneros, de outros produtos, e a oferta não era tão grande. Então se a procura é maior que a oferta, os preços eram mais elevados. Então, os preços em Minas Gerais eram muito mais altos do que os praticados em outras regiões do Brasil. Muito mais. Legal? Então, uma região onde o comércio era muito lucrativo. E aí você vai lembrar de um aspecto que nós falamos na última aula, que entre os mais ricos de Minas Gerais, havia os donos de minas de ouro e havia também os grandes comerciantes. A explicação: havia muita procura pelos produtos, e esses produtos eram vendidos mais caro na região de Minas Gerais. Esse comércio integrou regiões do Brasil. Aqui um exemplo para você. Da região sul para as Minas Gerais, vinha gado principalmente. E depois, a partir aí de 1780, o charque. Então, gado e depois o charque. Esse gado do sul vinha do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, região de Curitiba, Ponta Grossa, e até Sorocaba, interior de São Paulo. Em Sorocaba era renegociado e tropeiros, a partir de Sorocaba, levavam esse gado até Minas. Do Nordeste vinham alimentos, açúcar, couro, jegues, tabaco, aguardente e escravos. Então, muitos produtos que vinham do Nordeste. Dois itens aqui para te chamar a atenção. Primeiro, claro, açúcar. Segundo, escravos. Lembre-se que a partir do momento que o açúcar, no comecinho do século XVIII, começou a ganhar, o ouro começou a ganhar força, no comecinho do século XVIII, é o período em que o açúcar tinha diminuído muito sua importância. Então, muitos escravos, muitos engenhos quebrando, indo à falência, muitos escravos sobrando. Esses escravos eram recomprados nas Minas Gerais. Ainda, do Rio de Janeiro, o principal porto ali na região, vinham escravos, vindos da África aí no caso, armas, tecidos e produtos de origem europeia. Tudo que era importado chegava pelo porto do Rio de Janeiro, o porto mais perto das Minas Gerais. Ainda, de São Paulo, vinham aguardente, rapadura e outros alimentos. Lembre-se, São Paulo também havia produção de cana-de-açúcar. Então, aguardente e rapadura, derivados da cana-de-açúcar, e outros alimentos em geral da agricultura. Então, reparou? As regiões do Brasil se integravam a Minas Gerais. Lembre-se, lá do norte, lá da Amazônia, que você tem as drogas do sertão também, que eram produtos que eram usados muito na Europa, mas também
vinham para Minas Gerais. Lembre-se que essa região mineradora toda é uma região onde havia pessoas muito ricas. Então, esses produtos também vinham lá da Amazônia. Esse mapa aqui, então, que você está vendo, ele te ajuda a entender um pouco isso. Repara que o Brasil todo integrado, a colônia toda integrada a essa região central. Uma região muito rica em mineração. Essa região, onde hoje é Minas, onde hoje é Goiás, onde hoje é Mato Grosso. Essa região central integrou toda a colônia. Antes, no período do açúcar, havia pouco dessa integração entre todas as capitanias. Lembre-se, era uma sociedade rural, muito dependente e em volta desse engenho. A sociedade do ouro, então a sociedade mineradora, há uma diferença, uma mudança muito clara aí. Então, o Brasil, a colônia se integra a partir desse núcleo. Muitos comerciantes, tropeiros, vão levar seus produtos para serem vendidos em Minas Gerais e vendidos mais caro do que em outras partes da colônia. Foi? Então, tarefa para você a partir dos tropeiros. Faz aí.
Primeira pergunta muito simples, o que você está vendo, o que está sendo retratado? Você tem um transporte acontecendo aqui por mulas, um transporte acontecendo aqui na frente, então tropeiros, e aqui ainda acompanhantes desses tropeiros. Essa é a cena que está sendo retratada. Uma viagem de comércio para as minas. Como que a gente sabe que é comércio? Você reparou que todas as mulas estão levando cargas para as minas. Região de montanha, lá atrás a vila, com as igrejinhas e tudo mais. Então, tropeiros estão chegando. Quais as características dessas viagens? A partir dessa imagem te ajuda muito. Então vamos lá. Transporte feito em lombo de mulas. Ok, você tem aí. Então um transporte feito a partir de mulas. Você tem ainda que mulheres podiam até participar, não como mercadoras, provavelmente acompanhando o dono dessa tropa toda. Você tem uma mulher aqui. As viagens eram muito difíceis, muito desgastantes, não só para os tropeiros, como para os animais. Você repara um animal aqui possivelmente morto sendo alvo de urubus. Isso, está aqui do teu ladinho direito. Você tem um transporte que era longo e que era muito dificultoso, então. Por quê? Subindo e descendo as superfícies, as montanhas. Então você repara, aqui ó, tem uma descida para um vale e essas mulas lá no final já estavam subindo novamente a montanha. Então, é uma característica de transportes longos e difíceis e que envolvia muitos animais. Então, todo o transporte era em lombo de animais. Repara o tanto de animais que estão fazendo esse transporte. Legal? Características aí, então, dessas viagens, desses tropeiros. Para a gente continuar, o ouro mudou a capital do Brasil. Salvador era a capital da colônia. Salvador, desde sua criação, capital da colônia. Porém, a exploração do ouro e de diamantes mudou o cenário. Os caminhos para as minas passavam pelo Rio de Janeiro. Lembra dos caminhos da Estrada Real, do Caminho Velho e do Caminho Novo? Passavam pelo Rio de Janeiro. O ouro que saía das minas passava pelo Rio de Janeiro para ir embora para Portugal. Então, esse pequeno problema. O Rio de Janeiro se tornou mais importante. Então, era no porto do Rio de Janeiro que se faziam as relações comerciais e o envio do ouro. 27 de junho de 1763, o Rio de Janeiro se tornou capital da colônia. 1763. Rio de Janeiro, capital da colônia, e foi capital do Brasil até 1960, quando Brasília, então, passou a ser a nossa capital, foi inaugurada. Então, Rio de Janeiro, por quase 200 anos, capital do Brasil. Por causa do ouro, essa mudança para ficar mais perto da fiscalização. Ei, e como Portugal lidou com esse ouro? Tá aqui, Tratado de Methuen, 1703. Logo após a descoberta do ouro, Portugal e Inglaterra fizeram um acordo comercial. É o chamado Tratado dos Panos e Vinhos. Se ficar mais fácil para você, lembre disso. O que dizia esse acordo? Tecidos ingleses eram vendidos sem imposto em Portugal. Olha que beleza! E ainda, o contrário acontecia. Vinhos portugueses eram vendidos sem imposto na Inglaterra. Então, uma troca comercial. Você percebe que essa troca é muito mais vantajosa para a Inglaterra. Por quê? Portugal precisava mais de tecidos do que a Inglaterra de vinhos, obviamente. Então, aconteceu um aumento da dívida portuguesa com a Inglaterra. Esse acordo encheu Portugal de tecidos ingleses e impossibilitou a indústria portuguesa de se desenvolver, porque os tecidos portugueses então mais baratos. Então esse acordo foi muito mais benéfico para a Inglaterra. Então, boa parte do ouro saído da colônia do Brasil ia para os comerciantes ingleses, pagar essas dívidas dos portugueses com os ingleses. O reinado de Dom João V, que foi exatamente essa primeira metade do século XVIII, foi conhecido pelas extravagâncias, por ações não muito habituais para se gastar esse ouro. E é o período do auge do ouro, o período Dom João V de Portugal. Tem a construção do convento de Mafra, onde foram gastas toneladas de ouro. Ainda ele usou o dinheiro para construir muitas bibliotecas com livros importados de várias regiões do mundo e palácios.
Reparou que não há um investimento grande em universidades, escolas, indústrias? Não. Então ele gastou esse dinheiro muito mais na questão estética, na questão religiosa, na questão política, do que na questão econômica. Dom João V terminou seu governo com Portugal atolado em dívidas. Mesmo sendo o período do auge do ouro no Brasil, Portugal atolado em dívidas. Não houve desenvolvimento industrial no reinado de Dom João V. Aqui um exemplo para você, o Real Palácio e Convento de Mafra. É um palácio com 1.200 cômodos. É grande, é gigantesco, construído a partir desse ouro no Brasil. Então, ele foi primeiro construído para ser sede de convento, depois foi sede de alguns reis de Portugal, depois fica bem pertinho de Lisboa, capital de Portugal. Convento de Mafra, repara então, um convento e palácio construído a partir do lucro do ouro no Brasil. Tarefa para você sobre o Tratado de Methuen.
que setores das economias dos dois países foram beneficiados nesse acordo, estavam inclusos nesse acordo. Lembra do apelido desse tratado? Tratado dos Panos e Vinhos. Então, o setor da produção de vinhos em Portugal e o setor da produção de têxteis da Inglaterra. Muito fácil, muito simples. Ainda, o ouro da colônia teve participação nesse acordo? Óbvio que sim! Então, a Inglaterra teve vantagens no acordo, pois os tecidos eram mais necessários do que os vinhos. Ainda, certamente houve déficit na balança comercial portuguesa em relação à Inglaterra. Portugal precisava de mais tecidos do que a Inglaterra de vinhos. Dessa forma, o ouro extraído da colônia era usado para compensar as dívidas com os mercadores ingleses. Então, sim, o ouro entrou nesse acordo todo aí para saldar as dívidas. Tranquilo? Tratado de Methuen, Tratado dos Panos e Vinhos. Ok? E produção do ouro em Portugal? Tem tarefa para você fazer sobre isso. Responde aí.
muito fácil analisar a tabela e responder essas questões. Primeiro, que informação você tira analisando a tabela? Repare que a produção em Minas Gerais era maior do que em Goiás e Mato Grosso atuais. Muito fácil, muito simples. Segunda informação, reparou que até 1755 a produção é super alta. Depois, só despenca. Informações bem tranquilas, bem simples para você. Olhou a tabela, você viu isso aí. A partir do que você viu e analisando a tabela, levantou hipóteses para ajudar a explicar a diminuição da extração do ouro? Que hipóteses você tem? Por que a partir de 1755 diminuiu a exploração do ouro, a extração do ouro? Tá aí, ó. Ouro de aluvião foi a principal forma de ouro encontrada na colônia no século XVIII. Ouro de aluvião, lembra dele das últimas aulas. Esse ouro foi escasseando, diminuindo onde se encontrava ele com maior facilidade. E as técnicas e as ferramentas mais rudimentares não se aprofundavam na exploração do ouro. Então, dificuldade de encontrar o ouro de aluvião e ferramentas e técnicas que ao longo do tempo foram ficando defasadas na necessidade da exploração do ouro. Hipóteses aí que você provavelmente levantou bem tranquilinho. Massa! Prosseguindo nossa aula, as artes em Minas Gerais. O barroco é a principal expressão artística dessa sociedade mineradora. O barroco é marcado por formas exuberantes, profusão de adornos e intensa expressão de sentimentos. Você conseguiu reparar algumas dessas informações naquela primeira imagem que abriu a aula. Inicialmente era muito associado ao catolicismo e com o uso da talha dourada, motivos florais e curvilíneos, anjos bochechudos e colunas espiraladas, com espirais nas colunas. Nas esculturas, largo uso de pedra-sabão. É o grande material usado nas esculturas. Os maiores nomes aí, Aleijadinho, Mestre Ataíde, muito famosos. Nas aulas de artes você já viu sobre eles. Para você entender melhor o que a gente está falando, essa imagem mostra isso. Aqui, ó, os anjos bochechudos, muito exuberantes, figuras curvilíneas, os cabelos, os cachinhos, todas essas formas aparecendo. Aqui do lado, detalhe, essas duas imagens são da mesma igreja, a igreja de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Ela foi projetada pelo Aleijadinho. Então, aqui é a porta da igreja, do lado de fora, e aqui o teto da igreja. Pintura do Mestre Ataíde, você repara então essa profusão de cores e toda essa exuberância que tem aí. Tá? Essas colunas não são colunas da arquitetura, é a pintura do Mestre Ataíde. Então, reparem toda essa exuberância dessa pintura que mostra a assunção de Nossa Senhora aos céus. Legal? Ei, e ainda, a música fazia parte do dia a dia das cidades mineiras. Sim, música fazia parte. Além da música sacra, havia música de baile, concerto, ópera. No final do século XVIII, para você ter ideia, havia mais de 1000 músicos ativos na região das Minas. Ou seja, ganhavam a vida só com a música. A literatura, e essa aí você estudou em português um pouquinho, muito ligada ao arcadismo, esse conceito mais antigo da literatura portuguesa. Caracterizado pelo culto à natureza, virtudes humanas e sabedoria. Como nomes principais da literatura, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Esses aí participaram inclusive da Inconfidência Mineira, tá lembrado lá? Isso, muito bem. Ei, na aula de hoje, crianças, para a gente fechar, você viu que a mineração ajudou a integrar toda a colônia. Toda ela foi integrada a partir da mineração. Boa parte do ouro extraído na colônia foi usado em construções e pagamento de dívidas. Ainda, a arte em Minas Gerais foi muito desenvolvida, ligada principalmente à religiosidade. Ok? Fechamos nossa aula sobre ouro no Brasil, então. A gente volta a se encontrar na próxima aula, então. Obrigado, galera. Tchau!